Oi, gente! Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer o passo a passo dessa blusinha. E na aula anterior a esse vídeo também já tem o passo a passo da modelagem. Então, se você ainda não tem o molde, volta um vídeo aí, assiste primeiro o passo a passo da modelagem, faz o molde nas suas medidas e aí você vem pra cá. Eu vou deixar o link da aula do vídeo da modelagem aqui na descrição do vídeo e também vou deixar algumas dicas complementares aqui, então é muito importante que vocês leiam a descrição. E a diquinha que eu sempre dou de vocês assistirem a aula pelo menos uma vez antes de começar a costurar, porque pode ter alguma dica que eu vou deixando aí no meio do caminho que facilite o começo da costura. Espero que vocês gostem, eu procurei fazer de uma forma bem simplificada para que vocês realmente consigam reproduzir e fiquem agora com a aula. Começamos pelo corte do tecido e para cortar eu não dobrei o tecido totalmente ao meio. Eu fui fazendo pequenas dobras só para caber o suficiente aí do molde, porque como todas as partes vão na dobra do tecido, então a gente vai fazendo dessa forma, a gente dobra ali o tecido um pedacinho, só o suficiente para caber o molde. E a gente vai fazendo o corte, já colocando as margens de costura aí no tecido. Eu não deixei margem no molde, mas vocês podem deixar. E eu estou cortando aí no olho, mas vocês também podem marcar a margem de costura no tecido se vocês ainda não tiverem habilidade de cortar direto. Quanto de margem deixar? Pode deixar 1 centímetro nas laterais e no decote, e na parte da barra você pode deixar um pouquinho mais para caso você vá fazer o acabamento dobrando 2 vezes. Antes da gente começar a montar a nossa peça, nós precisamos fazer as alças. E para cortar essa alça eu não fiz o molde, eu cortei ela direto no tecido, mas se vocês acharem mais fácil, vocês podem fazer ela no papel. Eu fiz uma tira com 1 metro de comprimento e 4 centímetros de largura, e isso vai me dar alças de 1,5 centímetro. E não tem segredo para fazer essas alças, tanto no papel quanto no tecido. É só desenhar com a régua certinho, com as medidas aí que eu passei, e fazer o corte. E o primeiro passo da costura é montar essa alça, e para isso eu dobrei ela ao meio, direito com direito, e vamos passar uma costura reta de 1 centímetro, bem aí onde eu estou mostrando com os alfinetes. Aonde eu tô passando os alfinetes aí nessa alça é aonde a gente vai passar a máquina com uma costura reta de 1 centímetro. Com a costura feita, não vai dar para enxergar muito bem aí porque linha branca com o tecido branco, mas depois de feita a costura, nós vamos refilar essa sobrinha aí da margem para que a nossa alça não fique muito grosseira. Então é só pegar a tesoura e ir cortando, refilando em toda a extremidade da alça. Já vou cortar essa alça em 2, porque nós precisamos virar ela pelo direito agora. E para fazer isso eu acho que fica mais fácil com ela menorzinha. E para virar essa alça pelo lado direito, eu vou usar essa ferramenta, que a gente chama de desvirador de alça, mas vocês podem usar o que vocês tiverem aí. Pode ser um grampo, pode ser um alfinete de segurança, a ferramenta que vocês tiverem para virar essa alça pelo direito, vocês usam. E agora pegamos aí as partes da blusa, porque nós vamos começar a fazer a montagem dela. O primeiro passo é a gente posicionar direito da parte maior com avesso da parte menor. E no meio dessas duas partes, bem ali na direção do decote, nós vamos posicionar as alças, bem no meio, tá? Bem centralizadas as duas, deixando aí para cada lado a margem de costura.
Feito isso, a gente posiciona aí certinho, deixa a alça como um sanduichinho aí no meio dessas duas partes e a gente vai passar uma costura reta em toda a extremidade ali do decote. Da mesma forma que eu mostrei ali na alça, aonde eu estou passando os alfinetes é aonde nós vamos passar uma costura reta. Costura feita, e você também já pode passar um acabamento com zigue-zague ou overlock, e vocês já vão vendo aí que a nossa peça já vai tomando forma. O próximo passo é fazer a parte das costas, e para isso eu vou cortar aproximadamente uns 5-6 centímetros de cada alça para a gente embutir isso na parte das costas agora. Da mesma forma que fizemos com a frente, nós vamos posicionar avesso da parte maior com direito da parte menor. E aí no meio nós vamos colocar essas alcinhas que nós cortamos ali da alça da frente. E para aonde posicionar ela, eu dobrei em 4 vezes ali, porque aí a gente acha o meio do meio. Dobrei em 4 aí a parte das costas, fiz um pique com a tesoura e é nesse ponto que a gente vai colocar as alcinhas ali. Para colocar essas alcinhas, a gente tem que fazer tipo um ganchinho com elas. Dobra elas assim ao meio, igualzinho eu vou mostrar aí para vocês no vídeo. Dobra elas ao meio e encaixa elas ali na parte de dentro. Nesse lado eu estava esquecendo que nesse momento nós já precisamos colocar a argolinha, para caso você vá colocar uma alça reguladora. Então é nesse momento, ó, que você já coloca a argolinha e com a argolinha ali já na alça, você vai costurar e encaixar elas ali no meio para fazer a costura. E mesmo que você não vá colocar uma alça reguladora, que é o meu caso, eu acho bem legal você colocar essas argolinhas para você poder ir experimentando o tamanho da alça que você vai deixar do que embutir ela direto. Então, mesmo sem alça reguladora, é interessante colocar essas argolinhas e com elas bem posicionadas ali, a gente também vai passar uma costura reta na extremidade aí das costas. Também da mesma forma, onde eu coloquei aí os alfinetes é onde a costura reta precisa passar. Parte das costas finalizada, mostrando aí para vocês verem como fica. Também já fiz o acabamento. Agora é hora da gente fazer o acabamento aí dos babados. E como você pode fazer? Você pode dobrar 2 vezes para dentro, para o avesso, do jeitinho que eu tô mostrando aí, ó. Nessa parte você pega e faz um acabamento dobrando 2 vezes e passando uma costura reta. Ou você pode passar um overlock ou um zigue-zague primeiro e depois dobra só uma vez para dentro. Eu acho que fica menos grosseiro e é a forma que eu vou fazer. Agora nós vamos para o último passo, que é fechar as laterais. E aqui eu vou ensinar de uma forma simplificada, que é colocar direito com direito aí da frente e das costas e fazer uma costura na lateral com acabamento no zigue-zague ou na overlock. E nesse momento é muito importante que todos os babados estejam exatamente com o mesmo tamanho para essa lateral bater e ficar um acabamento muito bem feito e uma peça bonita também por fora. E aqui, pessoal, existe um outro acabamento que a gente poderia fazer, que é deixar essa lateral embutida, e isso com certeza deixaria a nossa peça mais bem acabada, deixaria a nossa peça com um acabamento mais bonito, porém, é um acabamento que é mais complexo para ensinar, é um pouquinho mais complexo para fazer, e como esse não é o objetivo aqui do canal, aqui eu trago peças simplificadas que funcionam, então eu estou ensinando dessa forma, tá? Que também funciona, também não vai fazer sua peça ficar feia, também é um acabamento legal, mas se fosse um acabamento embutido ficaria bem mais bonito o acabamento. E vocês vão ter acesso aos ensinamentos desses acabamentos no meu curso online que vai lançar em breve.
e lá eu vou ensinar, lá nós vamos ter mais tempo para eu ensinar para vocês todos esses acabamentos. Por enquanto, como eu falei, o objetivo do canal é que sejam peças simplificadas para vocês já irem conseguindo fazer as coisinhas. A gente faz dessa forma que já tá mostrando aí no vídeo, tá? Coloca direito com direito, da parte da frente e da parte das costas e passa uma costura pela lateral, fazendo o acabamento em zigue-zague ou overlock e cuidando, é muito importante que esses babados estejam exatamente do mesmo tamanho para sua peça ficar bem feita e ficar bonita. Costura da lateral finalizada e vejam aí a importância de estar tudo do mesmo tamanho, tudo alinhado, o acabamento fica bem bonito por fora, apesar de não ser embutido. Por dentro eu também já fiz o acabamento na overlock, vocês podem fazer o acabamento no zigue-zague. E agora a gente vai fazer a finalização aí da alça. Simples também, se vocês optarem por colocar a alça reguladora, vocês podem colocar. Aí eu não coloquei a alça reguladora porque não ficou legal nesse tecido, ele ficou um pouco grosseiro. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos passar a alça ali da parte da frente, ali na argolinha das costas, e nós vamos puxar ela o suficiente que fique legal no nosso corpo. E aí vocês podem ir colocando alfinete e experimentando para ver o tamanho ali da alça que fica legal. E depois é só passar uma costurinha ali juntando essas duas partes e a sua peça vai estar finalizada. Mostrando aí a peça finalizada já com uma costurinha da alça. Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês consigam reproduzir. E quando vocês usarem a blusinha de vocês, me marca lá no Instagram que eu adoro ver.